Livro de Zacarias. Apelo à conversão. No 8º mês, no 2º ano de Dario, a palavra de Adonai foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, neste termo: Adonai está profundamente irritado contra vossos pais. Tu lhes dirá: assim diz Adonai: retornai a mim, e eu retornarei a vós, diz Adonai. Não sejais como vossos pais, a quem os antigos profetas anunciaram. Assim diz Adonai: convertei-vos de vossa má conduta e de vossas más ações. Mas eles não ouviram e não me deram atenção. Onde estão vossos pais? E os profetas vivem para sempre? Mas minhas palavras e meus decretos, que proclamei por meio de meus servos, os profetas, acaso não atingiram vossos pais? Então eles se converteram e disseram: Adonai agiu conosco como tinha decidido, conforme nossa conduta e nossas ações. Primeira visão: o julgamento sobre os povos. No dia 24 do 11º mês, o mês de Sabate, no 2º ano de Dario, a palavra de Adonai foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, neste termo: eu tive uma visão durante a noite. Vi um homem montado num cavalo vermelho, parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele havia cavalos vermelhos, alazões e brancos. Eu perguntei: quem são eles, meu senhor? O anjo que falava comigo me disse: vou mostrar-te quem são eles. E o homem que estava entre as murtas respondeu: esses são os que Adonai enviou para percorrer a terra. Então eles se dirigiram ao anjo de Adonai, que estava entre as murtas, e lhe disseram: acabamos de percorrer a terra. Ela repousa e está tranquila. Então o anjo de Adonai falou: Adonai, até quando não tenhas piedade de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está irado há 70 anos? E Adonai respondeu com palavras boas, com palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. Então o anjo que falava comigo me disse: proclama, assim diz Adonai: tenho um grande zelo por Jerusalém e por Sião, e estou assumamente irritado contra as nações tranquilas. Pois enquanto eu estava apenas um pouco irritado, elas colaboravam com o mal. Por isso assim diz Adonai: eu me volto para Jerusalém com misericórdia. O meu templo será ali reconstruído, e o cordel de medir será estendido sobre Jerusalém. Proclama ainda: assim diz Adonai: minhas cidades transbordarão de bens. E Adonai consolará de novo Sião e escolherá Jerusalém novamente. Segunda visão: o julgamento de Jerusalém. Levantei os olhos e vi 4 chifres. Eu perguntei ao anjo que falava comigo: quem são esses chifres? E ele me respondeu: esses são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois Adonai fez-me ver 4 ferreiros. E eu perguntei: o que eles vêm fazer? E ele me respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá de tal modo que ninguém podia levantar a cabeça. Estes vieram para amedrontá-los, para abater os chifres nas nações, que levantaram um chifre contra Judá, para dispersá-lo. Terceira visão: Jerusalém é protegida por Deus. Levantei os olhos e vi: eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu perguntei: aonde vais? Ele respondeu-me: medir Jerusalém, para ver qual é a largura e qual o comprimento. E eis que o anjo que falava comigo adiantou-se, e outro anjo veio-lhe ao encontro. Ele lhe disse: corre, diz aquele jovem: Jerusalém deverá ficar sem muros, por causa da multidão de pessoas e animais em seu interior. Mas eu serei para ela uma muralha de fogo ao redor, e no seu interior serei sua glória. Apelo aos exilados. Atenção! Foge do país do norte, porque eu vos dispersarei aos 4 ventos do céu.
Atenção, Sião! Salva-te, tu que habitas com a filha de Babilônia. Porque assim diz Adonai, que com insistência me enviou às nações que vos despojam. Quem vos toca, toca na pupila do meu olho. Porque vou levantar minha mão contra eles, para que sejam presas de seus escravos. Então reconhecereis que Adonai me enviou. Adonai entra em Sião. Exulta, alegre-te, filha de Sião, porque eu venho para morar no meio de ti. Numerosas nações vão juntar-se a Adonai naquele dia e serão para ele um povo. Habitarei no meio de ti, e tu reconhecerás que Adonai me enviou. Adonai possuirá Judá como herança da Terra Santa. Ele escolherá novamente Jerusalém. Silêncio diante de Adonai, criaturas todas, porque ele desperta em sua morada santa. Quarta visão. O sacerdote messiânico. Ele me fez ver o sumo sacerdote Josué, que estava de pé diante do anjo de Adonai, e o Satanás, que estava de pé à sua direita para acusá-lo. O anjo disse a Satanás: que o Senhor te reprima, Satanás. Reprima-te, Adonai, que escolheu Jerusalém. Este não é, por acaso, uma tição tirada do fogo? Josué estava vestido de roupas sujas, enquanto estava de pé diante do anjo. E ele falou aos que estavam de pé diante dele: tirai-lhe as roupas sujas. E disse-lhe: vê, tirai de ti a tua culpa e te veste com roupas luxuosas. E disse: colocai-lhe na cabeça um turbante limpo. Colocaram-lhe um turbante limpo na cabeça e o vestiram com roupas limpas. O anjo estava de pé, e o anjo declarou solenemente a Josué: assim diz Adonai, se andares por meus caminhos e guardares os meus preceitos, então governarás o meu templo e administrarás meus pátios, e eu te darei acesso entre os que estão aqui de pé. Ouve, pois, sumo sacerdote Josué, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio. Eu vos introduzir meu servo rebento. Aqui está a pedra que colocarei diante de Josué. Sobre esta única pedra há 7 olhos. Eu mesmo vou gravar sua inscrição. Eu afastarei a maldade deste país num único dia. Naquele dia, diz o oráculo de Adonai Todo-Poderoso, vos convidareis uns aos outros debaixo da vinha e debaixo da figueira. Quinta visão. O sumo sacerdote e o Messias. O anjo que falava comigo retornou e despertou-me, como alguém que é despertou de um sono. E ele perguntou-me: que vês? E eu respondi: vejo um candelabro todo de ouro, com um reservatório na parte superior. 7 lâmpadas estão sobre eles, e 7 bicos para as lâmpadas estão na parte superior. E junto dele estão 2 oliveiras, uma à direita do reservatório e a outra à esquerda. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: o que são essas coisas, meu senhor? E o anjo que falava comigo me respondeu: não sabes o que são essas coisas? Eu disse: não, meu senhor. E ele respondeu-me: estas 7 lâmpadas são os olhos de Adonai, que percorrem toda a terra. E eu lhe perguntei: que são estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E lhe perguntei de novo: o que são os 2 ramos de oliveira que vertem óleo por meio dos 2 bicos de ouro? Ele me falou: não sabes o que são essas coisas? Eu respondi: não, meu senhor. Ele disse: esses são os 2 ungidos que estão de pé diante de Adonai de toda a terra. Esta é a palavra de Adonai a Zorobabel. Não pelo poder, nem pela força, mas sim pelo seu espírito, diz Adonai. Quem és tu, grande montanha? Diante de Zorobabel és uma planície.
Ele tirará a pedra de remate aos gritos. Como é bela, como é bela! E a palavra de Adonai me foi dirigida neste termo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos deste templo, suas mãos o terminarão. E vós reconhecereis que Adonai me enviou a vós. Pois quem desprezou o dia de pequeninos acontecimentos? Que eles se alegrem vendo a pedra escolhida na mão de Zorobabel. Sexta visão: eliminação dos ladrões. Levantei novamente os olhos e vi um rolo que voava. E o anjo que falava comigo perguntou: que vês? E eu respondi: vejo um rolo que voa. O comprimento é de 10 metros, a largura de 5. E ele disse: esta é a maldição que se espalha sobre a superfície de todo o país, porque todo aquele que o rouba será expulso daqui, de acordo com ela, e de todo aquele que jura falso em meu nome será expulso daqui, de acordo com ela. Eu a espalharei, para que entre na casa do ladrão e na casa daquele que jura falsamente em meu nome, para que se estabeleça dentro de sua casa e a destrua com seus madeiros e pedras. Sétima visão: o mal é eliminado. E o anjo que falava comigo aproximou-se e disse: levanta os olhos e olha essa coisa que se aproxima. E eu perguntei: o que é isto? Ele respondeu: isto é uma vasilha que se aproxima. E acrescentou: esta é a maldição deles em todo o país. E vi então que um disco de chumbo foi levantado. Havia uma mulher sentada dentro da vasilha, e disse: esta é a maldade. E recolocou-a no interior da vasilha, em cuja tampa colocou a peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, eis que duas mulheres avançavam. Um vento soprava em suas asas, e elas tinham asas como as de cegonha. Elas levantaram a vasilha entre a terra e o céu. Eu perguntei ao anjo que falava comigo: para onde estão levando a vasilha? Ele respondeu: para construir-lhe uma casa no país de Seana. Será colocada e fixada ali sobre um pedestal. Oitava visão: o julgamento dos inimigos. Levantei novamente os olhos e vi 4 carros que saíam dentre 2 montanhas. E as montanhas eram de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos. No segundo carro, cavalos pretos. No terceiro carro, cavalos brancos. E no quarto carro, cavalos malhados. Eram cavalos vistosos. E eu perguntei ao anjo que falava comigo: quem são eles, meu senhor? E o anjo respondeu-me: estes são os 4 ventos do céu, que saem depois de ter estado diante de Adonai de toda a terra. Os cavalos pretos saem para o norte, os cavalos brancos saem atrás deles, e os malhados saem para o sul. Quanto aos cavalos vistosos, saiam impacientes para percorrer a terra. E ele disse: ide percorrer a terra? E eles percorrerão a terra. E ele me chamou e disse: vê, aqueles que saem para o norte farão descer meu espírito no país do norte. Sinais da salvação. A palavra de Adonai me foi dirigida neste termo: toma dos deportados, Endai, Tobias e Daias, vai tu mesmo hoje e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, que chegou da Babilônia. Tomarás prato e ouro, farás uma coroa e a colocarás na cabeça de Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. E lhe dirás: assim diz a Adonai: eis um homem cujo nome é Rebento, onde ele está. Germinará e construirá o templo de Adonai. Ele reconstruirá o templo de Adonai e carregará as insígnias reais. Sentará no trono e dominará. Haverá um sacerdote em seu trono. Entre os dois haverá uma paz perfeita. E a coroa será para Heldai, Tobias e Daias. E para os filhos de Sofonias uma lembrança agradável no templo de Adonai. Os que estão longe virão para reconstruir o templo de Adonai, e vós reconhecereis que Adonai me enviou a vós.
Isto acontecerá se ouvirdes a voz de Adonai vosso Deus. O verdadeiro jejum. No 4º ano do rei Dario, a palavra de Adonai foi dirigida a Zacarias, no dia 4 do 9º mês, o mês de Casleu. Beter enviou Sarassar e Regem Meleque com os seus homens para suplicar o favor de Adonai e perguntar aos sacerdotes que estão na casa de Adonai e aos profetas: devo chorar no 5º mês, jejuando como já tenho feito há tantos anos? E a palavra de Adonai me foi dirigida neste termo: dize a todo o povo da terra e aos sacerdotes: quando jejuardes e gemerdes no 5º e no 7º mês, e isto durante 70 anos, será que foi para mim que jejuardes? E quanto comeis e bebeis, será que não sois vós que comeis e bebeis? Não são essas as palavras que Adonai proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era habitada e estava tranquila, com as cidades a seu redor, quando o Negueb e a Cefela eram ainda habitados? A palavra de Adonai foi dirigida a Zacarias neste termo: assim diz Adonai, farei um julgamento verdadeiro. Praticai o amor e a misericórdia, cada um com seu irmão. Não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Não trateis o mal em vossos corações. Trameis o mal em vossos corações, um contra o outro. Mas eles se recusaram a atender e me deram as costas rebeldes. Endureceram os ouvidos para não escutar. E fizeram de seus corações um diamante, para não escutar o ensinamento e as palavras de Adonai, enviara por seu Espírito, por intermédio dos antigos profetas. E houve por isso grande indignação da parte de Adonai. E acontecerá que, como eu chamei a eles, não escutaram, assim eles chamarão, e eu não escutarei, diz Adonai. Eu os dispersei como um turbilhão por todos os países que eles não conheciam. Atrás deles, a terra foi devastada de modo que ninguém passa ou volta. Deu uma terra de delícias, eles fizeram um deserto. Condições da era messiânica. A palavra de Adonai foi dirigida nos seguintes termos: assim diz Adonai, tenho por Sião um grande ciúme e uma grande paixão por ela. Assim diz Adonai, voltarei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada a cidade fiel e a montanha de Adonai, montanha santa. Assim diz Adonai, velhos e velhas ainda se assentarão nas praças de Jerusalém, cada um com a bengala na mão por causa da idade avançada. E as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz Adonai, por isso parece impossível aos olhos do resto deste povo, naqueles dias será por isso impossível aos meus olhos. Assim diz Adonai, sim, vou salvar o meu povo do país do nascente e do país do poente. Eu os trarei de volta para que morem em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus na fidelidade e na justiça. Assim diz Adonai, que vossas mãos se revigoram, vós que escutais nesses dias essas palavras da boca dos profetas, do dia em que foram lançados os fundamentos da casa de Adonai, para a reconstrução do templo. Porque antes desses dias não havia pagamento pelo trabalho humano nem dos animais. Para quem saia ou voltava, não havia segurança por causa do inimigo. Eu tinha lançado todos uns contra os outros. Mas agora não vou para o resto deste povo como nos dias passados. Porque a semeadura será em paz. A vinha dará o seu fruto, a terra dará o seu produto, o céu dará o seu orvalho. Eu darei tudo isto em herança ao resto deste povo. Como foste uma maldição entre as nações, casa de Judá e casa de Israel, do mesmo modo eu vos salvarei e serei uma bênção. Não temais, coragem, porque assim diz Adonai, assim como resolvi fazer-vos mal, quando vossos pais me irritaram, e não me arrependi,
Assim também resolvi outra vez, nesses dias, fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais, estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade um com os outros, fazei em vossos tribunais um julgamento em favor da paz, não tramais uns contra os outros o mal em vossos corações, não ameis juramentos falsos, porque é tudo isto que eu odeio. A palavra de Adonai me foi dirigida no seguinte termo: assim diz Adonai, o jejum do quarto e do quinto, do sétimo e do 10º mês serão para a casa de Judá alegria, contentamento e dias felizes de festa. Mas amai a fidelidade e a paz. Assim diz Adonai, virão novamente povos e habitantes de grandes cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos suplicar o favor de Adonai e procurar Adonai. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão procurar Adonai em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz Adonai, naqueles dias 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações agarrarão um judeu pelas vestes, dizendo, nós iremos contigo, por ouvirmos dizer que Adonai está convosco. A nova terra prometida. Proclamação. A palavra de Adonai está no país de Hadraque. Damasco é o seu lugar de repouso. Porque a Adonai pertence à pupila de Arão e todas as tribos de Israel. Também Emate, que faz divisa com ela, junto com Tiro e Sidonia. Por ser muito sábia, Tiro construiu para si uma fortaleza, amontoou prata como pó e ouro como lama das ruas. Eis que Adonai se apossará dela, precipitará no mar sua força, ela mesma será devorada pelo fogo. Ascalon verá e terá medo, Gaza tremerá muito e Acaron também, porque sua esperança foi frustrada. O rei desaparecerá de Gaza, Ascalon não será habitada, e um bastardo habitará em Agozo, em Azoto. Eu destruirei o orgulho dos filisteus, vou arrancar-lhe o sangue da boca e as abominações dos dentes. Ele também será um resto para o nosso Deus. Será como uma família em Judá, o Acalon como um Jebuseu. Acamparei junto de minha casa como um posto avançado contra aqueles que não vão e vêm. O opressor não passará mais sobre eles, porque agora vejo com meus próprios olhos. O Messias. Festeja, filha de Sião, alegra-te, filha de Jerusalém. Aí vem o teu rei, ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Ele eliminará de Efraim os carros e de Jerusalém os cavalos. O arco de guerra será quebrado. Ele anunciará a paz às nações. Seu domínio irá de mar a mar e do rio Eufrates às extremidades da terra. A libertação dos cativos. Quanto a ti, pelo sangue de tua aliança, libertarei os teus cativos da cisterna onde não há água. Voltai para a fortaleza, cativos da esperança. Hoje mesmo eu o declaro, vou restituir-te em dobro. Porque eu estico Judá como um arco, armo como Efraim, atirarei os filhos de Sião contra os da Grécia, ferirei de ti como a espada de um valente. Então Adonai aparecerá sobre eles, e a sua flecha partirá como um raio. Adonai tomará a trombeta e virá nas tempestades do sul. Adonai os protegerá, eles devorarão e calcarão os pés de pedra de arremessar. Beberão sangue como se fosse vinho, ficarão cheios como um vaso de libação, como os cantos do altar. Adonai os salvará nesse dia como ovelhas de seu povo, sim, como pedras de um diadema que brilha em sua terra. Que felicidade, que esplendor o seu! O trigo fará crescer os jovens e o vinho novo às virgens.
Deus julga e se compadece. Pedi a Adonai a chuva no tempo das chuvas tardias. Adonai é quem faz as tempestades. Ele lhe dará o agüero, a cada um a erva do campo. Porque os ídolos anunciaram a falsidade e os adivinhos viram mentiras. Os sonhos falaram coisas sem fundamento e consolaram em vão. Por isso eles partiram como ovelhas que sofrem porque não têm pastor. Contra os pastores se inflamou minha cólera, e os bodes eu vou castigar. Quando Adonai visitar o seu rebanho, a casa de Judá, ele fará dela o seu glorioso cavalo de batalha. Dela sairá a pedra angular, a estaca, o arco de guerra e todos os chifres. Eles serão como heróis que pisam a lama das ruas da guerra. Combaterão porque Adonai está com eles, mas serão confundidos os que montam cavalos. Eu fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os reconduzirei porque tenho pena deles. Serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou Adonai, seu Deus, e lhe responderei. Efraim será como um herói, seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos verão e se alegrarão. Seu coração exultará em Adonai. Assobiarei para reuni-los, porque os resgatei. Eles serão tão numerosos como eram. Eu os disseminarei entre os povos, mas de longe se lembrarão de mim. Como seus filhos sobreviveram e retornarão. Eu os reconduzirei do Egito e da Assíria os reunirei. Eu os farei entrar na casa de Galaade e no Líbano, e isto não lhes bastará. Atravessarão o mar do Egito, e ele ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo ficarão secas. Será abatido o orgulho da Assíria, e afastado o cetro do Egito. Eu os fortalecerei em Adonai, em seu nome eles marcharão. Abra tuas portas, ó Líbano, que o fogo devore os teus cedros. Lamentem-se, cipestres, porque caiu o cetro, porque os majestosos foram devastados. Lamentai-vos, cavaleiros de Bazã, porque foi abatida a floresta impenetrável. Ouve-se o gemido dos pastores, porque a magnificência foi devastada. Ouve-se o rugido dos leões, porque o orgulho de Jordão foi devastado. O bem e o mau pastor. Assim diz Adonai: apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro, aquelas cujos compradores matam, sem serem castigados. Cujos vendedores dizem: bendito seja Adonai, eu estou rico, e cujos pastores não as poupam. Porque já não pouparei os matadores, os moradores do país. Eu mesmo vou entregá-los todos, uns nas mãos dos outros e nas mãos do seu rei. Eles arrasarão o país e eu não os livrarei de suas mãos. Então apacentei as ovelhas que os vendedores haviam destinado aos matadouros. Tomai para mim 2 bastões. A um chamei benevolência, a outro chamei união, e apacentei as ovelhas. Eu eliminei os 3 pastores em um só mês. Mas perdi a paciência com elas, e elas também se aborreceram comigo. Então eu disse: não vos apacentarei mais. Aqui deve morrer que morra, aqui deve desaparecer que desapareça, e a restante que se devorem mutuamente. Tomei então o meu bastão benevolência e quebrei-o para romper um pacto que concluía com todos os povos. E ele foi rompido. Naquele dia, os vendedores de ovelhas que me observavam reconheceram que esta era uma palavra de Adonai. E eu lhes disse: se isto vos parece bem, dai-me o meu salário, se não, deixai. E eles pesaram o meu salário, 30 ciclos de prata. E Adonai me disse: joga-o no tesouro, este preço esplêndido com que foi avaliado por eles. Tomai os 30 ciclos de prata e lançai no tesouro do templo de Adonai. Quebrei então o meu segundo bastão, união.
para romper a fraternidade entre Judá e Israel. Disse-me ainda Adonai: toma o equipamento de um pastor insensato, porque eu farei aparecer um pastor no país. Ele não cuidará da ovelha desaparecida, não procurará a desgarrada, não tratará da que está ferida, não sustentará a que está de pé. Antes devorará a carne dos animais gordos e arrancará os seus cascos. Ai do pastor insensato, que abandona as ovelhas, que a espada atinge o seu braço e o seu olho direito. Que seu braço seque completamente e que seu olho direito fique totalmente cego. Jerusalém livre e renovada. Proclamação. Palavra de Adonai sobre Israel, que estendeu o céu e fundou a terra, que formou o espírito dentro do ser humano. Eis que faço de Jerusalém uma taça de vertigem para todos os povos em redor. O mesmo acontecerá a Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra de levantar para todos os povos. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente. Contra ela se reunirão todas as nações da terra. Naquele dia ferirei de confusão todos os cavalos e de loucura os cavaleiros. Ferirei de cegueira todos os povos. Mas sobre a casa de Judá abrirei meus olhos. Então os chefes de Judá dirão em seu coração: a força para os habitantes de Jerusalém está em Adonai, seu Deus. Naquele dia farei os chefes de Judá uma bacia de fogo dentre a madeira e um facho ardente entre as palha. Eles devorarão à direita e à esquerda todos os povos ao redor. Jerusalém habitará novamente em seu lugar. Adonai salvará primeiro as tendas de Judá, para que o orgulho da casa de Davi e o orgulho dos habitantes de Jerusalém não se exalte acima de Judá. Naquele dia Adonai protegerá os habitantes de Jerusalém. Naquele mesmo dia o que tropeça entre eles será como Davi. A casa de Davi será como Adonai, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que eu tentarei destruir todas as nações que avançam contra Jerusalém. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre quem mora em Jerusalém um espírito de graça e de súplica, e eles olharão para mim. Quanto ao que transpassaram, eles o lamentarão como na lamentação de um filho único, eles o chorarão como se chora sobre um primogênito. Naquele dia será grande a lamentação em Jerusalém. E o país se lamentará, clã por clã, e todos os outros clãs, clã por clã, à parte, com as suas mulheres à parte. Naquele dia haverá para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém uma fonte aberta para lavar o pecado e a mancha. E acontecerá naquele dia que exterminarei do país os nomes dos ídolos. Eles não serão mais lembrados. Expulsarei do país também os profetas e os espíritos de impureza. Se alguém profetizar novamente, o pai e a mãe que o geraram lhes dirão: tu deves morrer, porque falaste mentiras em nome de Adonai. E os próprios pais que o geraram o transpassarão enquanto profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas terão vergonha das visões quando profetizarem, e não vestirão um manto de pelos para mentir. Cada um dirá: não sou profeta, sou um agricultor, pois a terra é minha propriedade desde a juventude. E se lhe disserem: que são essas feridas em teu peito? Ele responderá: são as que recebi na casa dos meus amigos. A aliança renovada. Espanta, levanta-te contra o meu pastor e contra o meu ajudante. Fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersadas. Voltarei a minha mão contra os pequenos, e acontecerá em todo o país que 2/3 serão exterminados, perecerão, e o outro terço sobreviverá. Farei este terço entrar no fogo,
Vou purificá-lo como se purifica a prata. Vou prová-lo como se prova o ouro. Ele invocará meu nome, e eu lhe responderei. E direi: é meu povo. E ele dirá: Adonai é meu Deus. O dia de Adonai. Eis que vem o dia de Adonai, quando no meio deste serão repartidos os teus despojos. Reunirei todas as nações contra Jerusalém para o combate, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, a metade da cidade sairá para o exílio, mas o resto do povo não será eliminado da cidade. Adonai sairá e combaterá essas nações, como quando combateu no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre os montes da Oliveira, que está diante de Jerusalém, na parte oriental. O monte das Oliveiras rachará pelo meio, e surgirá no oriente, para o ocidente, um enorme vale. Metade do monte se desviará para o norte e a outra para o sul. Vós fugireis pelo vale da minha montanha, porque o vale das montanhas chegará até Jassol. Fugireis como por ocasião do terremoto nos dias de Osias, rei de Judá. Então Adonai, meu Deus, virá, e todos os santos com ele. E acontecerá naquele dia que já não haverá luz, nem frio, nem gelo. Haverá um único dia. Adonai o conhece, sem dia e sem noite, porque ao anoitecer haverá luz. E acontecerá naquele dia que sairá a água viva de Jerusalém, metade para o mar oriental, metade para o mar ocidental, no verão como no inverno. Então Adonai será rei sobre toda a terra. Naquele dia Adonai será o único o seu nome. Todo o país será transformado numa planície desde Gádia até Remon, ao sul de Jerusalém. Esta será elevada e habitada no mesmo lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da antiga porta, até a porta dos ângulos, e desde a torre de Mananel até os lagares do rei. Habitarão nela, já não haverá extermínio, e Jerusalém será habitada em segurança. E esta será a praga com que Adonai ferirá todos os povos que combaterão contra Jerusalém. Fará apodrecer a sua carne enquanto estão ainda em pé. Os olhos lhe apodrecerão nas órbitas, e a língua apodrecerá na boca. E acontecerá naquele dia que haverá entre eles uma grande confusão provocada por Adonai. Cada qual agarrará a mão do companheiro, e a mão de um se levantará contra o outro. Judá também combaterá em Jerusalém. Será juntada então a riqueza de todas as nações vizinhas, ouro, prata e roupa em grande quantidade. Assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos e de todos os animais que estão nesses acampamentos, uma praga como esta. Então acontecerá que todos os sobreviventes das nações que marcharão contra Jerusalém subirão, ano após ano, para prostrar-se diante do rei, Adonai, e para celebrar a festa das tendas. E acontecerá que as famílias da terra que não subirem a Jerusalém para prostrar-se diante do rei Adonai, não terão chuva. E se a família do Egito não subir e não vier, haverá contra eles a praga com que Adonai ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa das tendas. Tal será o castigo do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das tendas. Naquele dia estará escrito sobre as campanhas dos cavalos, consagrado a Adonai, e as panelas no templo de Adonai serão como vasos de aspersão diante do altar. Toda panela em Jerusalém e em Judá será consagrada a Adonai. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, as tomarão e cozinharão nelas. Naquele dia não haverá mais vendedor no templo do Adonai.